Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Agradeço o carinho da acolhida dos colegas pastores, reverendo Luciano, reverendo Josiel, reverendo Edson, e também está aqui com os amados irmãos, com esta amada igreja do Senhor Jesus, e também celebrando mais um ano de organização da Igreja Presbiteriana do Lago Sul. Deus seja louvado e glorificado por isso. Me sinto muito honrado e é uma alegria participar desta festa. Eu queria, antes de ler a palavra do Senhor com os irmãos, orar mais uma vez. Eu aprendi desde cedo que tem uma coisa que a gente nunca faz demais, é orar. Então, oremos. Pai, Tu sabes que eu estou aqui pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Qualquer um outro poderia estar aqui, ó Pai. Mas aprove ao Senhor que nesta noite aqui, estes meus irmãos estivessem e eu também. Portanto, cremos que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, marcou esse encontro conosco. Fala conosco, ó Pai. Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o pão vivo, ó Pai, que dessedenta a nossa alma. Tu és o alimento para a nossa vida e para o nosso espírito. Portanto, Deus, pela Tua graça e bondade, manifeste-se a nós, ó Deus. Sacia a nossa fome, a sede que temos de Te ouvir. Que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Esconda-nos, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que tudo seja para a Tua honra, glória e louvor. É a oração que Te fazemos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para compartilhar com os irmãos, são textos muito conhecidos, mas vale a pena revisitá-los e cremos que eles têm lições maravilhosas para nós. São as parábolas das sementes que encontramos em Marcos capítulo 4. E eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite acerca destas parábolas. Nós encontramos aqui, neste capítulo 4 de Marcos, pelo menos 3 parábolas das sementes. Geralmente nós conhecemos esse capítulo pelo título da parábola dos 4 tipos de solos, mas vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Vocês podem notar aí na sua Bíblia que dos versículos 1 ao versículo 20, ele fala da parábola dos solos, que são solos diferentes, aonde a semente cai. Depois fala-nos do verso 26 ao 29, da semente que germina por si só. E depois do verso 30 ao verso 32, da pequena semente do grão de mostarda. Então vamos ler primeiramente a semente que cai em boa terra. Acompanhe comigo a leitura, verso 1 ao verso 8. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco aonde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. E Jesus disse: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Querida e amada igreja, esse é um texto muito peculiar. Observe aonde o semeador lança a sua semente. Você não precisa entender muito de agricultura, nem ser um lavrador. Mas você sabe muito bem que quando a gente vai plantar alguma coisa, plantar uma semente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Preparar a terra.
Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai lançar a semente é preparar a terra. Você escolhe a boa terra, você aduba aquela terra, você vê que se aquela terra é apropriada para aquele tipo de semente, você depois faz os sulcos na terra com o arado, e depois que a terra está completamente preparada para receber a semente, o que você faz? Você sai lançando a semente na terra que foi preparada para recebê-la. Parece-me que esse semeador aqui não entende nada de agricultura nem de semeadura. Perceberam? Como diz o nordestino, pense. Olha o que ele está fazendo. Ele pega a semente e sai jogando a semente para tudo quanto é lugar. Ele não está escolhendo o lugar aonde ele vai jogar a semente. Observe, ele sai jogando a semente em tudo quanto é tipo de solo. Isso nos chama a atenção, isso nos deixa perplexo, porque o solo ele não foi preparado antes para receber a semente. Então isso nos ensina algumas coisas muito interessantes, irmãos. O que Jesus está querendo nos ensinar com isto? Que um semeador saiu a semear a semente, e essa semente é a palavra de Deus. A terra não foi preparada, não foi feito um sulco na terra, ela não foi adubada, e ele sai jogando a semente em tudo quanto é tipo de solo. Primeira lição: nunca escolha um terreno. Primeira lição que Jesus está ensinando aos seus discípulos: nunca escolha um terreno. O lógico é o semeador preparar o solo antes de jogar a semente. Mas o que nós temos aqui é a semente jogada a esmo. A palavra de Deus é anunciada a todos, mas nem todos a acolhem e a recebem. Você vai fazer missões, aí você entra num plano estratégico e faz um estudo geográfico, faz um mapeamento do lugar aonde você vai investir a obra missionária para ver se ali vai dar algum futuro. Qual o terreno? Quantos tipos de solos nós temos aqui nesta parábola? E eu pergunto à amada igreja, e se essa parábola estivesse falando apenas de um tipo de solo? O que é o solo? Para os judeus, Deus era o agricultor e eles eram o bom solo de Deus. E Jesus está dizendo que Israel não é o bom solo de Deus. O bom solo é aquele onde a semente cai e frutifica. Então eu pergunto à igreja: há algum solo bom? Há algum solo bom, igreja? Você por acaso era um solo bom? Você já parou para pensar nisso? Os solos não são bons. Nenhum solo é bom. Há pedras no caminho, a semente que cai à beira do caminho, vem as aves e comem, a semente que cai em terreno rochoso, onde não tem profundidade, quando ela começa a nascer, vem o sol e a queima, e ela morre. Há outros que caem entre os espinhos a sufocam, e ela não tem condições de crescer, mas no fim haverá um bom solo onde a semente germinará. E depois, quando Jesus vai explicar estas parábolas, ou esta parábola em particular aos discípulos, Jesus diz: isto é para que vocês saibam que estas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas têm ouvidos, mas não compreendem, têm olhos e não veem. O bom solo é aquele onde a semente cai e a pessoa a recebe. Amada igreja, independente do solo, saiba de uma coisa: a palavra vai frutificar. O fruto virá. Um dia eu e você éramos solos ruins aonde a semente caiu. Há um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, também considerado o pai do existencialismo. Ele gostava de dizer que Deus não entra por portas abertas. Deus só entra por portas fechadas.
Não há nenhum coração aberto para Deus, a não ser que Ele abra a porta. O que faz a diferença não é o terreno, é a semente, é a palavra. A ênfase que nós temos aqui nesses textos não está no solo, irmãos. A ênfase que nós temos aqui nesses textos está no poder regenerador e transformador desta semente que é a palavra de Deus. O terreno não faz a palavra germinar, mas é a palavra que transforma o terreno em um terreno bom. É a palavra que transforma um terreno ruim em uma boa terra onde a semente germina e a colheita é surpreendente. Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos que o bom terreno, ele se revela não antes da semeadura, senão apenas, e tão somente apenas, depois que a semente é lançada. Você nunca vai saber se o solo é bom ou não, se você não lançar a semente nele. Não tem como você identificar se esse solo é bom ou não. Por isso a ordem de Jesus é: semeie a palavra. Lance a semente, não importa onde, seja em meio aos inimigos, seja em meio às pedras, em meio aos abrolhos, em meio aos espinhos, haverá um bom resultado. O trabalho do missionário, ele não consiste em classificar os vários tipos de terreno, ou ainda fazer um mapa das possibilidades, se aquelas pessoas ali vão aceitar ou não o evangelho do Senhor Jesus que ali será pregado. Pelo contrário, deve-se pôr à prova todo e qualquer tipo de terreno. Nós temos de lançar a palavra de Deus por todas as partes. A palavra de Deus é que vai transformar os terrenos. A palavra de Deus é que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Eu não sei quem é eleito. E porque eu não sei quem é eleito, eu tenho que pregar para todos. Porque eu não sei quem vai receber a mensagem. Eu não sei quem vai acolhê-la. Eu não sei quem vai receber essa semente. Portanto, lancemos a palavra em todo e qualquer tipo de solo. A nossa responsabilidade, irmãos, não é fazer a semente germinar. A nossa responsabilidade é lançar a semente. Sabe por que Deus sempre ensinou os seus discípulos a pescarem com rede? Quem pesca com anzol, ele sabe qual tipo de peixe ele quer pescar. Dependendo do tamanho do anzol, da linha que ele usa e do próprio anzol em si e da própria isca que ele põe no seu anzol. Ele vai pegar um determinado tipo de peixe, dependendo do anzol que ele usar. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a serem pescadores de homens e lançarem as redes. Quando a gente lança a rede, vem todo tipo de peixe. A rede pega todo tipo de peixe. Não sou eu quem escolho quem vai ser pescado. É o nosso Senhor Jesus. Segunda lição. Está nos versículos 26 a 29. E a segunda lição que nós temos aqui é: não tente fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer, apenas confie. Não tente fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer, apenas confie. Veja a semente que nasce por si só. Verso 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele não tem poder algum sobre a germinação dessa semente. Isso não está na alçada do semeador. Ele não sabe como ela germina, ele não sabe como ela cresce. Verso 28, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Não tente fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. Apenas confie. O meu dever e o seu dever é semear. Mas o crescimento, quem dá é Deus. O
que Paulo falou lá na igreja de Coríntios? Aquela disputa, quem era o melhor pastor ali da igreja? Se era Apolo, se era Pedro, se era o próprio Paulo. Ele disse o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Lance a semente e confie, Deus fará a obra. A semente vai germinar, crescerá e a colheita virá. É preciso semear. Nós temos que saber, irmãos, que quem semeia não está só, Deus está conosco. Nós lançamos a semente na fé de que Deus vai fazer a obra. A palavra que nós anunciamos não é nossa, a palavra é de Deus, o poder é dele, a obra é dele, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, não existe nenhuma glória em nós quando nós vemos a semeadura dando frutos e chegando o tempo da colheita. Toda a glória é de Deus, não é nossa. A glória é dele, a honra é dele, porque tudo é feito por ele. Nós somos apenas os semeadores, mas quem produz o milagre é Deus. Portanto, confie nele. O que é solicitado a mim e você é sermos testemunhas de Cristo, pregarmos este evangelho, proclamarmos este evangelho, e Deus vai dar o crescimento. Guardando todas as proporções, porque nós temos várias ressalvas aos nossos queridos da Igreja Católica Apostólica Romana, mas há alguns teólogos interessantes. De vez em quando eu os leio, e eu preciso fazê-lo por causa das aulas. Mas eu estava semana passada, recentemente, lendo uma das últimas encíclicas do Papa Francisco, uma pessoa que todos nós admiramos, mas obviamente guardando todas aquelas ressalvas da idolatria, da mariolatria, etc. e tal. Mas nessa encíclica, uma encíclica muito bonita, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. É um texto maravilhoso que ele mostra como nós nos alegramos e como Deus se alegra com a obra missionária e quando o Evangelho de Deus é proclamado. E aí ele se depara com esse texto de Marcos. E olha só o que o Papa Francisco fala quando ele se depara com esse texto de Marcos. E ele então, comentando esse texto, ele diz: a igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra. É a palavra que escolhe aonde ela quer germinar, não somos nós. Ele diz assim, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. A obra é de Deus, irmãos. É Deus quem faz a obra. O trabalho do semeador é semear. Então, semeie, confie. Deus, na hora dele, vai dar o crescimento e vai fazer a semente germinar. Eu me lembro da minha avó. Orou 50 anos para que o filho dela se convertesse. Todos os meus tios eram crentes, apenas um não era. 50 anos. Minha avó, uma mulher de oração, orou para que o seu filho se convertesse. Ela morreu, o filho dela não se converteu. No dia que ela morreu, o filho dele entregou a sua vida a Jesus. E até hoje está servindo ao Senhor Jesus. A semente foi lançada. E no tempo de Deus, na hora de Deus, ele fez a semente germinar. Mas a terceira lição, para sermos bem presbiterianos, 3 pontos. A terceira grande lição desse texto nos fala do grão de mostarda. E a lição que nós temos aqui é que Deus não precisa de grandes empreendimentos para ter grande sucesso. Deus não precisa de grandes empreendimentos para ter grande sucesso. Veja o verso 30 ao 32. Acompanhem comigo. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda. Se eu tivesse aqui na minha mão um grão de mostarda, nenhum de vocês o veriam. Ele é minúsculo, ele é muito pequenininho.
Mas quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amada igreja, um pequeno grão de mostarda faz uma grande diferença. Um pequeno homem, uma pequena mulher, nas mãos de um grande Deus, faz muita diferença. Algo pequeno, minúsculo, imperceptível, tímido, quase invisível, mas diz-nos o texto que se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos. Sua grandeza, irmãos, ela se revela pela sua utilidade. O texto nos fala que ele abriga muitos, serve de sombra, de abrigo às pessoas. Esta era a ideia aqui que nós temos para os judeus. E a grande lição aqui é que Deus usa pequenos. Deus usa pequenos porque Ele quer fazer o nome dEle grande. E Ele não divide a sua glória com ninguém, a glória é dEle. Por isso, quanto menores formos, maior Deus será na nossa vida. Quanto mais diminuirmos, mais Deus vai ser glorificado, irmãos. Nós temos que aprender que nós viemos a este mundo para fazermos o nome de Deus grande. Eu era pequeno quando a minha professora da escola dominical me ensinou uma lição que eu nunca esqueci na minha vida. Marcos, quanto que você acha que você vale diante de um Deus que é muito grande? Ah, irmãos, quando a gente está diante de um Deus que é muito grande, a gente fala assim, nada. Eu valho zero. Nada. E a professora dizia, sim, Marcos, você vale zero. Mas um dia Deus te amou, te salvou e se colocou na sua frente. E você não é mais um zero, você é 10. Mas aprenda uma coisa, quanto menos você for, mais Deus vai ser na sua vida. Seja 2 zeros, aí já vai ser 100. Seja 3 zeros, vai ser 1000. Quanto menos você for, mais Deus será. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Deus só usa pequenos. Deus gosta de usar pequenos para mostrar a sua grandeza. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amada igreja, aprendam uma coisa. Grandes empreendimentos não transformam vidas. Mega templos e mega construções não transformam terrenos ruins em terrenos bons. Só o poder de Deus. É só o poder de Deus, igreja. Não adianta cadeiras almofadadas, ar-condicionado, lugares confortáveis. É Deus quem faz a obra no coração do homem. Não adianta eu estar aqui de terno, podia estar de bermuda. Lembre-se de João Batista. Era feio. Se vestia diferente de todo mundo. Se vestia de peles de animais, cinto de couro, comia gafanhoto. Era um homem tosco, marginal, no sentido lato sociológico, aqui eu uso a palavra marginal. Era um pária social. E João Batista nos diz o texto de Marcos, que antecede esse que nós estamos estudando. Ele saía a pregar, não numa catedral com vitrais lindos e maravilhosos, não num púlpito marmóreo, aonde diante de si ele tinha lugares feitos de verdadeiros oásis, onde as pessoas podiam se sentar a uma sombra e ouvir a sua palavra, mas diz que o púlpito de João Batista estava no deserto e João Batista saía da cidade, saía da acomodação, saía do centro, aonde as pessoas tinham tudo o que elas precisavam para viverem no que diz respeito ao conforto, e ele ia para o deserto, e lá ele colocava o púlpito dele, e nos diz o texto de Marcos, e toda a Judéia e a Samaria vinham para ouvi-lo.
Porque o que fazia a diferença, irmãos, era a semente que ele lançava. Deus não precisa de grandes empreendimentos para ter grandes resultados, irmãos. Olha, aprendi uma coisa uma vez. Quanto mais ruim é o vinho, mais você capricha no rótulo. Porque tem que ter aparência. O coral não está cantando bem, troca a beca. O conjunto não está legal, vamos comprar instrumentos novos. E começamos a investir em coisas em detrimento do conteúdo. Isso é sintomático, irmãos. É Deus quem faz a obra. Eu li um livro que marcou muito a minha vida. O Homem do Céu. Não sei quantos aqui leram O Homem do Céu. O pastor Luciano leu. Não teve um capítulo desse livro que eu não acabei de lê-lo de joelhos na minha cama e chorando na presença de Deus. E me achando assim um nada. Ele fez um trabalho missionário na China impressionante. Recomendo a leitura, já que o vosso pastor leu, então posso recomendar a leitura. Chama-se O Homem do Céu. Ele esteve aqui em Brasília e quando ele esteve aqui, tive a oportunidade de pessoalmente conhecê-lo e ouvi-lo. E nesse livro ele diz algo interessante. Ela era uma pessoa muito simples. Imagine um homem simples, imaginou? Agora multiplica isso por 10, 20, 30. Ele era mais ou menos assim, muito simples. E ele diz: não são os grandes homens que transformam o mundo, e sim os fracos nas mãos de um grande Deus. Essa é a terceira e grande lição que nós aprendemos, irmãos. Então estamos aí com os 3 pontos da nossa mensagem. Como eu não sou tão presbiteriano assim, vou terminar com o 4º ponto. Você sabe qual é o bom solo? Eu uso esse 4º ponto como conclusão. Você sabe qual é o bom solo? Sabe qual é o capítulo que vem depois do capítulo 4 de Marcos? Pastor, isso é fácil, obviamente. É o 5. Depois de 4, vem o 5. Mas o que tem no capítulo 5 de Marcos? Vocês sabem que Marcos não foi dividido em capítulos e versículos. Nenhum livro da nossa Bíblia foi dividido em capítulos ou versículos. Eram textos corridos. Essas divisões muitas vezes mais atrapalham do que nos ajudam. Há um discurso aqui sendo feito e esse discurso ele é linear. Não tem alguém, como dizia Calvino, em cima de um cavalo e conforme o trote do cavalo ele foi marcando os versículos. Parece-me que é mais ou menos isso em alguns textos. Mas o que tem no capítulo 5? O endemoniado gadareno. De Gadara. Sabe o que é Gadara? Decápolis. Você saiu da Terra Santa. Você saiu de Eretz Israel. Você está em território pagão. Você está em território imundo. E lá em Gadara, Jesus vira para os seus discípulos, vamos lá para o outro lado. E Jesus vai com os seus discípulos para Gadara. Terra pagã, território imundo, e lá ali o que ele encontra? Um endemoniado. Um homem que vivia nu nos sepulcros, eles o acorrentavam, os prendiam com correntes, e este homem, nos diz o texto, e o que o texto diz eu acredito, ele arrebentava as correntes, e ninguém podia subjugá-lo. Tamanha era a legião de demônios que esse homem tinha. E eu termino esta nossa reflexão da mesma forma como eu comecei. Qual é o terreno que eu devo investir? Qual é o bom terreno? Em qual terreno eu devo semear e lançar a minha semente? Esse conjunto de parábolas termina com um endemoniado gadareno. Eis um terreno. Eis um terreno. E esse terreno é aquele tipo de solo que nenhum agricultor, com um pouco de sanidade mental, iria investir nesse solo e lançar nesse solo a sua semente. Irmãos, quando eu morei no Rio Grande do Sul,
e também no Paraná. Meu pai era pastor e a gente andou aí por esse Brasil afora. Mas lá tinha uma propaganda, muita agricultura, muito forte, ali no Paraná e no Rio Grande do Sul. E na televisão passava direto uma propaganda de um adubo que chamava-se Maná. Já ouviram falar do Maná? E eu nunca me esqueço, exatamente. E a propaganda tinha um swing lá bem interessante e dizia o seguinte: com Maná adubando dá. E falava, com Maná adubando dá. Aí você olha para esse terreno aqui e você fala o quê? Esse aqui nem com Maná adubando vai dar. Quem é que vai investir nele? Eu prefiro investir no beato do meu vizinho. Carola, pessoa centrada, quase crente. Se eu investir um pouco nele, ele vai se converter. É quase crente. Cara ético, cara joia, um bom pai, um bom marido, eu vou investir nele. Do outro lado tem lá um assaltante, um macumbeiro, uma pessoa com uma moral questionável, uma pessoa realmente marginalizada. Sabe, irmãos, quando a gente lê os evangelhos, a gente se surpreende. Porque os solos que mais aceitaram a palavra que Jesus anunciava eram os solos aonde estavam as prostitutas, os mendigos, os párias sociais, os marginais, os ladrões. E quando a palavra de Deus caía nesses solos, eles se quedavam aos pés do Senhor Jesus. Enquanto que do outro lado, os professores de teologia, os sacerdotes, os saduceus e os fariseus rejeitavam a palavra que era pregada. Os evangelhos nos incomodam. Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então a quarta lição, e eu termino com ela: cuidado, as aparências enganam. Você nunca vai saber qual é o solo bom. Portanto, lance a semente. Lance a semente. E Deus, no tempo certo, vai dar o crescimento. Isso me impressiona, irmãos, como pastor. Porque Deus quer toda a glória para Ele. Calvino dizia o seguinte: quando a gente acha que algum resultado na obra diz respeito ao meu esforço, àquilo que eu fiz, isso é um sacrilégio. Eu estou roubando a glória que é de Deus. Quando Billy Graham esteve aqui no Maracanã na década de 60, todas as pessoas queriam estar perto dele. Encheu o estádio. Não sei se alguém aqui esteve lá. Mas tinha um lugar onde ficavam os pastores, os líderes eclesiásticos. E o Billy Graham, no primeiro dia, ficou num palco bem afastado, bem no centro, onde ele podia pregar e todos ouvi-lo. E os pastores ficaram afastados. No outro dia, os pastores e as autoridades eclesiásticas falaram o seguinte: escuta, gente, a gente quer ficar um pouquinho mais perto do Billy Graham, coloca a gente mais perto dele, a gente quer tirar foto com ele, a gente quer apertar a mão dele, etc e tal. Aí, essa conversa chegou no ouvido do Billy Graham. E o Billy Graham, então, diante disso, ele falou assim: mande um recado para esses pastores e diga para eles que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a obra é dele. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Igreja Presbiteriana do Lago Sul é obra do Senhor Jesus. Que Ele seja nesta igreja sempre glorificado e honrado por meio dos seus servos, dos seus semeadores. Deus abençoe esta amada igreja, abençoe seus pastores, abençoe o conselho, cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém.